Pronto, Ana, tá ao vivo, tá? Olá, pessoal, né? Pessoal do sexto ano, né? Alegria encontrar vocês, mesmo aqui virtualmente, tá, gente? Tá? Fico muito feliz em ter esse contato com vocês. Espero que vocês estejam acompanhando, né? Tenham uma boa quantidade de alunos aí para assistir a nossa aula de hoje, tá? Que vamos dar continuidade aos nossos assuntos de arte, tá? Então, vamos lá. O conteúdo da aula de hoje, gente, vai ser planos e perspectivas, tá? Aí hoje vamos ver, porque assim, esse conteúdo, né, trabalhado junto, planos e perspectivas. Hoje, essa primeira parte, tá, serão os planos, né, mais adiante, a perspectiva. Hoje, a primeira parte, então, planos, né, vamos lá, já pensando aqui, que planos, né, são esses aqui relacionados, tá, gente, ao desenho. Tá? Lembram que as nossas últimas aulas nós estudamos desenhos, né? Tipos de desenhos. Anteriormente, nós vimos a questão das dimensões, né? As 3 dimensões, né? E como trabalhar, né, na arte essas dimensões, certo? Então, hoje vamos aqui ver os planos em um desenho. Que planos e perspectiva? Alguns trabalhos de artes são abstratos, outros são tão ligados à representação fiel à realidade que chegam a enganar nossos olhos. Tá, gente? Nós também vimos a questão da arte abstrata, né, o desenho abstrato, que não está ali tão na cara o que o artista quer demonstrar, certo? E temos outros mais elaborados que têm esse cuidado, né, da perfeição, né? Essa ideia da perfeição, tá? Que chegam a nos enganar, né? Algumas pinturas, né? Nós chegamos a pensar que é uma fotografia, tá? Ou então, né? A própria realidade de tão perfeita que é, certo? E existem alguns recursos para tornar esse desenho, né? Tão próximo à realidade, tá? Para fazer dá essa ideia de proximidade ali da imagem, você quando visualiza, certo? Lembrando quando nós estudamos as dimensões, né? Essa ideia desse efeito 3D, essa terceira dimensão, né? É um recurso que os artistas utilizam para dar essa veracidade aí à imagem. No caso, nós temos aí essa imagem, observem aqui comigo, tá, gente? Movimento de pessoas, né? Observem aqui uma aglomeração de pessoas, aqui pássaros, pessoas caminhando. Pela pintura, né? Pela sombra, dá para perceber que é a luz do dia. Temos pessoas mais próximas a nós e pessoas, né, mais distantes, tá? Então, e como fazer esse recurso, né? Como é que é chamado isso? É o que nós vamos estudar hoje, ok? Mas já fica aqui, ó, a ideia desta imagem, né? O pintor aqui conseguiu colocar aqui essa pessoa como se nós estivéssemos mais próximos a ela, outra aqui intermediária e outras lá mais distante, né? Como fazer esse efeito e como se chama essa técnica? Planos e perspectiva. Muitas vezes ficamos confusos sem saber se a obra é uma foto, uma pintura ou a realidade, como eu já falei para vocês, né? É como se a obra fosse uma janela aberta para o mundo real. Para conseguir essa ilusão, o artista precisa considerar muitos aspectos durante a criação. Um deles é a profundidade. Como assim? O artista tem um plano, né? O plano seria o quê? Uma folha de caderno, uma folha de papel ofício, a lousa, certo? O plano. E ele vai ter que colocar naquela superfície essa ideia, né, aí de profundidade, para poder dar essa ideia de real, né? Como fazer isso?
ok? Vamos aqui. Mas como o artista cria profundidade no espaço bidimensional, contando apenas com a altura e a largura? Lembram lá das nossas aulas, né, lá no início do ano, quando nós estávamos vendo essas dimensões, altura, né, e largura. Observem aí essa imagem, gente, né? Ela é uma pintura, certo? Mas muito perfeita, né? Aí, então, eu tenho aí um plano e, mesmo assim, o artista conseguiu fazer com que imaginemos aí uma ideia de profundidade. É como se nós estivéssemos aí uma loja, né, de chapéus, aí como se nós estivéssemos na entrada, estivesse adiante e conseguíssemos ver, visualizar ali todo o espaço da loja, né, visualizando até a dimensão, o tamanho ali daquele salão ali da loja, ok? Agora vamos aqui no próximo slide. Planos no desenho. Uma das maneiras de criar a ilusão de profundidade no papel é usar planos, né? Vamos lá. Como assim utilizar esses planos? Para dar essa ilusão, né? Essa ideia de profundidade, essa ideia de proximidade de alguém ou uma imagem. Seria uma árvore, você quer colocar ali mais próximo de quem está visualizando essa ideia, essa ilusão, né? Então, você vai utilizar os planos. Para entender melhor isso, é só imaginar que um desenho pode ser formado por várias partes, colocadas umas sobre as outras, tá? Então, gente, na hora de fazer um desenho, tá? Você organiza, né, as suas ideias. Eu falo assim, né, como professora de produção de texto também, você organiza suas ideias, o que você vai fazer, qual é a sua intenção, como você se organiza, como dispor ali as imagens do seu desenho, tá? Ali no papel, seja na superfície que você for utilizar. Para entender melhor isso, é só imaginar que é um desenho que eu já li, pode ser formado por várias partes, colocado uma sobre as outras. Podemos chamar essas partes de primeiro plano, segundo plano e plano intermediário, tá? Lembram lá da primeira imagem, né, que tinha a moça mais próxima, tinha outra ali, intermediária, e outras pessoas, né, lá próxima da entrada daquele local. Então, ali eu tenho 3 planos, tá? Então, seria você pensar em algo, eu quero algo que vai ficar mais próximo, como se estivesse mais próximo de quem está visualizando, né, tá? Então, primeiro plano, certo? E o que fica mais distante, segundo plano, e o que fica intermediário, né? No caso, no meio, seria o intermediário. Agora vamos aqui. Primeiro plano, também chamado de plano próximo, é aquele que parece estar mais perto do observador. Nele, em geral, as figuras são maiores, mais nítidas e estão colocadas na base inferior do desenho. Muito bem, gente. Esse ponto aqui da imagem ser colocada na base inferior do desenho é algo, né, crucial para dar esse efeito. Observem aqui essa imagem, tá? Tenho aqui, né, a figura deste homem. Ele está na base inferior, né, aqui da superfície. Observem que ele parece estar mais próximo que nós. Temos aqui o que seria um plano intermediário e mais lá distante aqui a plantação, que seria o segundo plano, tá? Então, o que é que vocês devem compreender? Que o primeiro plano deve parecer mais próximo, tá, do observador e geralmente fica na base, tá, da sua folha, lá da superfície que você for fazer o desenho. Segundo plano, também chamado de plano afastado, é aquele que representa o fundo da imagem, ou seja, o que parece estar mais distante do observador. Contém figuras pequenas, muitas vezes esfumaçadas e localizadas nas zonas superiores da tela.
ok? Então, gente, assim, o segundo plano, tá? Vai estar realmente mais distante e não tem tanto destaque em relação ao, né, o lado primeiro plano. Ficar em algumas vezes ele é fora de foco ou figuras bem pequenas que também, né, ajudam nesse efeito. São árvores. Você quer fazer mais distante? Vai fazer a da ilusão de distância? Faz lá o desenho dela menorzinha lá atrás, ok? Também uma semelhança, né, para quem ainda está procurando entender o que seria esse primeiro plano, tem um recurso que é na TV, né? Seja um filme, uma série que você está assistindo, tá lá os dois atores principais conversando e tem alguém mais atrás, tá? Quem tá ali atrás, muitas vezes a imagem tá ali, figurantes, pode ser, a imagem é meio desfocada, né? E o destaque é ali para aqueles quem tá ali na cena realmente, tá? E aqueles mais atrás, muitas vezes ficam com a imagem desfocada, né? Que é essa ideia mesmo que eles querem dar ali para o principal, que seria esse primeiro plano, ok? E no caso do segundo aqui, sempre ficam, tá, na parte superior, aqui, ó, acompanhando aqui essa imagem, tá? Aqui, ó, o segundo plano, fica essa imagem superior, tá? Da superfície em que você for fazer o desenho. Então, recapitulando. Primeiro plano, a figura é essa que vai ficar mais próxima de quem está observando, ok? Segundo plano, é aquela imagem que vai ficar mais distante e geralmente feita na parte superior, tá? Da superfície. Primeiro plano, aqui na base, parte inferior. E entre esses dois planos, eu posso ter também aqui outras imagens chamadas de plano intermediário. Aí aqui, falando um pouco mais sobre o plano intermediário. São planos que ficam entre os dois anteriores. Outro nome para esse plano é o plano médio, tá? Vocês podem encontrar também, estiverem fazendo aí as atividades, né? Encontrar esse termo, plano médio, né? Mas vocês vão saber, é aquela imagem que no total eu vou perceber que ela está entre o primeiro e segundo plano. Vamos aqui exercitar mais uma vez, tá, gente? Observem esta imagem. Em primeiro plano, aqui, tá? Nessa parte aqui, como eu já falei antes, um dos pontos, a figura está na base, na parte inferior, né? Tá aqui. Segundo plano, tenho aqui, né? Esse templo aqui atrás, tá? E como eu também disse, né, fica na parte superior. E plano médio ou plano intermediário, essas pessoas aqui ao meio, tá? Da mesma forma que essas árvores lá atrás, tá? E o tamanho, né, vai depender aí, no caso das árvores, se quiser parecer mais distante, faz menor, ok? É o recurso que pode ser utilizado. Agora vamos aqui dar continuidade. A diferença entre as figuras do primeiro plano e do segundo plano é que há a ilusão de maior ou menor profundidade, certo? Então, o efeito vai ser esse, gente. A ideia de maior ou menor profundidade, tá? Vai ser essa diferença. O efeito que vai estar de parecer mais próximo ou distante, né? Vai ser isso, essa ilusão aí de maior ou menor profundidade. Então, aqui, né, para analisar uma obra, já pensando aí nas atividades futuras que vocês vão fazer sobre esse assunto. Identifique as partes de uma figura, desenho ou pintura, tá? Então, tem lá a imagem, vão analisar direitinho. Você consegue identificar os planos da obra? Então, vão fazer esse exercício, né? Ao visualizar uma imagem. Quem é que está em primeiro plano, o que seria em primeiro plano, segundo plano ou plano intermediário, ok?
né? Depois disso aí, depois dessa aula, sempre que vocês visualizaram a imagem, né, vocês já vão perceber nitidamente essa classificação, né, que está em primeiro plano, intermediário e segundo plano. Verificando as imagens, você pode analisar, né, que é a maior profundidade ou não aí entre, né, esses planos. Bem, as considerações finais, né, a nossa revisão. O que é que vocês precisam, né, sair dessa aula de hoje sabendo que para desenhos, para criar uma ideia de profundidade, né, de volume, no caso de uma terceira dimensão em um plano, em uma figura plana, né, no caso, um papel, eu utilizo alguns recursos que, no caso, são os planos do desenho. Esse plano, eu vou ter um que é classificado primeiro plano, quando a figura fica mais próxima de quem observa, geralmente na base, tá? Da figura ali, da imagem do papel. E vou ter também o segundo plano, que é algo que vai parecer mais distante e fica na parte superior, tá? Da sua folha, lá do seu caderno, onde você estiver desenhando. E entre esses dois, vou ter o intermediário, tá? Esta foi a primeira parte, tá? Desse nosso conteúdo. Próxima aula, a gente vê a continuação com as perspectivas também em um desenho. Ana Paula, alguma pergunta? Oi, Ana, tenho sim. Além de Certo. muitos elogios, dizendo que estavam com saudade de você, que é a melhor professora, com a melhor matéria, que amam arte, a Daniela tem uma dúvida aqui. Qual é a diferença, né, do plano intermediário? É realmente a posição dele na imagem, tá? Você percebe ali até o tamanho também. Porque geralmente o que está na frente é maior, né? Porque dessa ideia de estar mais próximo, ela vai estar maior. E o intermediário, né, vai ser menor que o do primeiro plano, menor, mas também maior do que o lá de trás, do segundo plano, certo? E pode ter ou não na figura, certo? Mas caso houver, você for criar esse desenho ou for observar, o que está ali entre esses dois é o intermediário, tá? Que ao visualizar, temos isso. Mais alguma, Ana? Aí o Marcelo disse que enquanto você está explicando a aula, ele está desenhando seguindo os passos que são dados na aula. Muito bem. Quero ver depois, viu, Marcelo? Todo mundo dizendo que está com saudades. Pode seguir para a conclusão, tia. Tá certo. Também estou com muitas saudades de vocês, tá, gente? E obrigada, tá, pela participação de vocês. Vão receber posteriormente atividades sobre esse conteúdo, estudem, pesquisem, tá? E assim, né? Espero que tenham compreendido, saiam da aula de hoje sabendo desses 3 pontos, desses planos, tá? E até a próxima aula. Bye, bye. Pessoal que está assistindo pelo YouTube, o código dessa aula é 6AT03. 6AT03. Certinho? Um abraço, tchau. Pronto.